conseguir entrar. Aí quando você tiver sem participar, você fecha seu microfone para não atrapalhar quem estiver falando. Bom dia, Marcão. Aqui é um Marcos, início geral de Paiva, terceiro B. Fala, Marcos, de boa? Essa é a parte que você fala, de boa. De boa. Beleza. Então, gente, semana passada, aquela primeira aula de acolhida, eu fiz com a galera do terceiro C. Aí, eu tinha trabalhado com eles em vídeo e ficou outro videozinho para mim que eu prometi que ia fazer na próxima aula. Então, aí, agora eu vou trabalhar a galera do terceiro C que estava naquela aula, provavelmente vai se lembrar disso. O pessoal do terceiro A e terceiro B, então vamos pegar esse vídeo também, que é uma reflexão, né, para a gente pensar um pouquinho sobre a importância da educação na nossa vida, também na sociedade brasileira, né, enfim. Não só a sociedade brasileira, mas na sociedade como um todo. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder ver esse vídeo. Vocês estão vendo meu zap, ó. Esse aqui é do terceiro A. Eu vou fazer um teste aqui para ver se vocês estão escutando, beleza? Deu certo aí? Tá suave. Tá, então eu vou colocar lá no começo. Chama Vida Maria. É um curta-metragem. Talvez você até já assistiu por aí. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Essa, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Beleza, vou parar aqui, aí a gente conversa rapidinho sobre o vídeo. Nós temos 28 pessoas presentes na sala. Eu queria ouvir pelo menos 5 falassem em breves palavras um pouquinho sobre o que esse vídeo falou com você. Quem gostaria? Então, pessoal, ele resume a vida de uma pessoa rural, né? Que não se interessa por estudar, sempre nas mesmas ações, né? Certo. Vocês concordam com o Antônio? Não exatamente não querer estudar. Eu acho que o assunto Não tem oportunidade, né? Não tem do oportunidade. vídeo, o assunto do vídeo é a questão da oportunidade e a falta de acesso. No caso, inclusive da moça que fala desenhando o nome, já é mais uma prova de que essa também, por exemplo, não teve o acesso. Então a menina está querendo, né, aprender a escrever, estudar, e para eles isso não é prioridade. E eu acho que isso vem muito da falta da oportunidade, né? Assim, por exemplo, aqui pra gente, isso é normal. Todo mundo sabe que a gente tem que ir pra escola, que a gente tem que estudar, os nossos pais cobram, mas como isso não tem para eles, não é algo presente, né? Tipo, a oportunidade de estudar, então é algo que tecnicamente não é relevante para eles. Certo. Mais uma pessoa. Eu também concordo com ele que às vezes as pessoas do Nordeste, né, mais lá não concordam que é prioridade o estudo e sim trabalho. Sim. Hillary, quer falar? Assim, igual no Tocantins, o estudo é muito precário lá, sabe? Os ônibus quebram. Então, assim, eu acho que tinha que investir um pouco mais na educação, né? Porque muitas crianças moram na roça e não tem essa, igual os meninos falaram, não tem essa oportunidade. Às vezes até quer estudar, mas não tem como ir. Uhum. Porque mora muito longe. Sim. Eu acho que no caso do vídeo lá, a gente observa isso e vocês viram que é 2 gerações, né? A mesma pessoa que critica a garotinha que está desenhando o nome, ela fez isso quando criança, naquela mesma janela, né? Então... Pessoal, não é só 2 gerações. Lá no finalzinho aparece o caderninho lá com Maria Fátima, Maria
José, Maria de Lourdes. Sim, são Tinha, várias tipo, muitas gerações. pessoas, muitas crianças que não tiveram a oportunidade de estudar e as mães sempre falou para trabalhar, forçou a trabalhar. Justamente. E a própria situação ali, ela acaba que empurra as pessoas para isso, né? As pessoas acabam sendo empurradas para ter que trabalhar para sobreviver. E aí, me parece que o sonho delas vai sendo sufocado até que chega um dia que o sonho morre. Pelo menos foi isso que aconteceu com a menininha do início do filme, que depois ficou idosa, não é? Gente, agora eu preciso de uma pessoa que tente me dizer se na nossa sociedade, aqui na nossa cidade, nossa realidade, se isso pode acontecer também. Lógico, o Adailton falou e ele falou muito bem colocado, eu acho que a Hillary falou isso também, aqui nós temos mais, digamos, oportunidades, né? Mas será que, apesar de termos oportunidades, ainda existem situações que podem nos levar a ficar como as Marias lá? Uma pessoa. Claro, mano. Inclusive, eu acho que muitos daqui já conhecem, né, alguém da nossa idade que teve que abandonar os estudos para poder trabalhar, porque tinha que ajudar na renda familiar, porque não tem outra opção. Uhum. Certo. Você acha que, apesar de ter que trabalhar, você acha que isso impede as pessoas de estudarem? Sim, demais. Certo. Bom, eu vou dar minha opinião sobre isso. Lógico que você, só porque está trabalhando, não vai ser impedido de trabalhar, ou melhor, de estudar. Só que eu acho o seguinte, que uma pessoa que trabalha e estuda, ela vai ficar em, digamos, desvantagem em relação a uma pessoa que vive só para estudar e que realmente estuda, de fato. Porque vai vir uma série de fatores junto com essa questão do trabalho, com esse estudante que trabalha. Ele vai estar cansado, ele vai ter menos tempo para o estudo, ele vai ter que fazer uns horários alternativos. Por exemplo, de repente você pode estar trabalhando meio período, agora com a pandemia você está trabalhando o dia todo e acompanhando online, né? Mas quando se fosse presencial, você trabalharia meio período e teria que criar um novo horário para poder estudar. Tem gente que estuda de madrugada, né? Porque trabalha o dia todo e aí o único horário que tem para estudar é de madrugada. Obviamente que essa pessoa vai ficar mais cansada e vai ter mais dificuldade para acessar o ensino. Mas isso não é regra, isso não significa que ele não possa conseguir, né? E nossa sociedade, ela, principalmente nas escolas de periferia, nas quais a gente está inserido, isso é uma realidade, né? Apesar de termos mas muito mais oportunidade, como a gente viu naquele vídeo lá. E outra coisa que me chama a atenção nesse vídeo é o fato daquela janela, né? Agora levando para um campo mais abstrato, mais, digamos, filosófico. Aquela janela é como se fosse a janela dos sonhos, dos nossos sonhos, né? Porque as duas cenas de escrita se passam naquela janela. E apesar de todas as coisas que nos empurram, que nos impedem de perseguir os nossos sonhos, cabe a nós sairmos por aquela janela e irmos atrás dos nossos sonhos. E é isso que eu desejo para vocês no ano de 2021. Apesar da pandemia, apesar do trabalho, apesar da falta de internet, apesar da dificuldade financeira, que nós possamos sempre prosseguir, todos os dias prosseguir para alcançar os nossos objetivos. Beleza? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Não? Eu tô gravando isso, gente? Tô. Tá. Aqui tá aparecendo que tá gravando, sim. Beleza, eu achei que não. Deixa eu aceitar essa menina aqui de novo.
Toda hora ela entra e sai. Tá, galera, então vamos partir para a segunda parte da nossa aulinha de hoje. Eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre um conteúdo muito importante que vocês viram no ano passado, eu acredito. Aqui nessa sala aqui, eu acho que só a Damaris teve aula comigo ano passado e o Marcos. Teve outra pessoa que teve aula comigo? Guilherme também, né, Guilherme? Eu. A Geisa. Ah, não, tem muita gente, tô vendo aqui agora. Só que você sabe, né, cara, foi uma aula assim que a gente não pode dizer que, nossa, como foi uma aula, porque, pô, infelizmente a gente não teve praticamente aula ano passado. E esse ano é um ano muito importante, super decisivo para vocês, né? Tem alguns aqui que já até experimentaram esse momento, né? O Adailton, a Anne, não sei se teve outro, né? No caso do Enem. Então, esse ano tem Enem, tem vestibular, você está terminando o seu ensino médio. Quem? Eu, a Damaris. Ah, Damaris, você fez, Damaris? Fiz. E aí, foi de boa? Foi. Fez Primeira aonde? experiência a gente nunca gosta, né? Uhum. Fez aonde? Fiz lá na Faculdade Fama. Ah, sim. Lá onde eu vi o resto da galera. Beleza, então eu vou fazer uma breve revisão aqui, eu vou compartilhar outra tela com vocês, sobre um conteúdo que talvez já vai ficar até chato para alguns aqui, mas a gente precisa rever, que é a sociedade do antigo regime, o iluminismo, né, e alguns teóricos. Na verdade, a gente vai ver alguns teóricos do absolutismo, do iluminismo, e um pouquinho sobre as sociedades do antigo regime. Porque a gente agora, no início do ano, vai estudar república no Brasil. Então é importante que a gente volte um pouquinho no tempo para a gente relembrar algumas questões que levaram à ascensão da república no mundo, né? Esses regimes ditos democráticos, né? Que no papel são democracias, mas na prática muitas vezes a gente vê que não funciona bem assim. Então vamos lá. Bom, a sociedade do antigo regime é uma sociedade que se desenvolveu na Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789. Então, foi uma sociedade que surgiu depois da Idade Média, com o enfraquecimento do feudalismo. Vamos relembrar assim, bem por cima mesmo, o que era o feudalismo. O feudalismo, você tinha um senhor feudal que, digamos, comandava a sociedade. Digamos que numa mesma região você tinha 4, 5, 6, 10 senhores feudais, e esses senhores feudais tinham muito poder na região onde estava o seu feudo. Então, em uma mesma região você tinha, sei lá, 10 pessoas mandando. E aí obedeciam em cada feudo. Os nobres que ali estavam, os camponeses que ali estavam, todos eles eram, digamos, liderados, né? Deviam seguir as normas desse senhor feudal. Bom, quando termina a Idade Média e você começa a transitar para a Idade Moderna, começa a ocorrer muitas transformações na sociedade. E essas transformações vão enfraquecer o feudalismo. E aí a sociedade ela vai transitar do feudalismo para as monarquias absolutistas. E essas monarquias absolutistas elas vão configurar uma sociedade que a história chama de antigo regime, onde o rei é absoluto, ele governa para defender os interesses da nobreza e do clero, né, que é a classe social ligada à igreja. Não existe liberdade de expressão, portanto, você não pode expressar suas ideias, as suas opiniões políticas, você não pode escolher a sua religião, né? Você tem que ser católico e pronto. Se você for de outra religião, você pode ser perseguido, em muitos casos até morto, né? Como, por exemplo, a galera do judaísmo era super perseguida e a Inquisição não aliviava, né? Então, muita gente era torturado. Em muitos casos, quando não abandonava sua fé, era até morto, né? A gente tem muitos exemplos de morte feitas através da Inquisição. Acho que uma das mais famosas é a Joana d'Arc. Enfim. E aí, essa sociedade do antigo regime era uma sociedade em que clero e nobreza tinham privilégios e o resto da sociedade não, os mais pobres principalmente.
Aí nós temos esses 3 teóricos aqui que, através dos estudos deles, dos escritos deles, o rei garantiu muito poder. Primeiro, por que esse rei precisava de poder? Ele precisava de poder, ele precisava concentrar o poder nas suas mãos para conseguir submeter aqueles senhores feudais do período anterior, do período feudal. Então ele precisava de um exército forte, de leis que garantissem o seu poder, de funcionários que pudessem ajudá-lo na administração do reino, de impostos para poder manter esse reino funcionando. Então ele precisava desse poder em suas mãos para conseguir sair derrotando aqueles senhores feudais que estavam divididos nas várias regiões ali da Europa naquele momento. E aí esses teóricos eles vão escrever para garantir esse poder, escrever estudos para garantir esse poder para o rei. Então, por exemplo, Nicolau Maquiavel, esse primeiro aqui, ele era de Florença, na Itália. Ele escreveu dizendo que o príncipe, ele para chegar ao poder, ele podia usar qualquer meio, né? Por isso que tem essa frase famosa aqui. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Os fins justificam os meios. Ou seja, qual é a finalidade desse príncipe? Chegar ao poder. Para ele chegar ao poder, ele pode fazer qualquer coisa. Pode passar as pessoas para trás, ele pode ser violento, ele pode ser cínico, ele pode ser chantagista, enfim. Os fins justificam os meios. Então não importa o meio pelo qual eu chegue no trono. O importante é eu chegar no trono. O segundo aqui é o Jacques Bossuet. Ele era um padre francês e a partir dos escritos dele surgiu a ideia do direito divino dos reis. O rei é rei porque foi Deus que o colocou no trono. Sendo assim, você obedece o rei porque é vontade de Deus, certo? Então, se você estiver obedecendo o rei, é como se você estivesse obedecendo Deus aqui na terra, porque foi deixa eu só aceitar uma pessoa aqui que entrou. Aceitei. Então, se você obedece o rei, você está obedecendo a Deus. E se o rei faz, desculpa a expressão, qualquer merda, ele tem que responder diante de Deus, porque ele foi colocado no trono por Deus. E a gente está falando de uma sociedade extremamente religiosa. Então a galera obedecia o rei cegamente, né? E por fim o Thomas Hobbes, que escreveu o livro Leviatã, e ele escreveu um contrato social nesse livro, no qual ele dizia que a sociedade, ela para ser libertada da barbárie, ou seja, das brigas, das disputas, é necessário que as pessoas abram mão dos seus direitos e entreguem para o Estado os administrar, porque aí o Estado vai criar regras para que as pessoas não se digladiem em busca de seus interesses, né? Então, para isso, precisa ter um rei e um conjunto de leis com um aparato burocrático, militar, para que as pessoas obedeçam e que a sociedade não vire uma violência, certo? Então, esses caras, eles escreveram, e a partir dos escritos deles, os reis começaram a ficar com muito poder. Aí vamos lembrar como que era a sociedade nesse período. Então tá aqui a sociedade. O primeiro estado, o clero, né? As pessoas da igreja e tudo. O segundo estado, o rei e a nobreza. Então essas duas classes aqui de cima são as classes privilegiadas, né? Como assim privilegiadas? Têm acesso aos melhores cargos públicos, não pagam impostos, têm privilégios. Tinha nobre, por exemplo, que não trabalhava e recebia pensão para o resto da vida. Ele tinha um salário gordo para o resto da vida sem precisar trabalhar. E de onde vinham esses privilégios? O terceiro estado que mantinha esse povo, porque o terceiro estado pagava impostos. E eles trabalhavam para manter, para sustentar o primeiro e o segundo estado. Isso aqui também é muita herança ainda do período feudal. No próximo slide aqui, a gente vê a sociedade francesa anterior à Revolução Francesa, né? Você tinha apenas 3% de pessoas privilegiadas nessa sociedade. O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza. Olha os privilégios que eles tinham. Eles tinham acesso às melhores terras, aos melhores cargos, prestígio político, social,
vários privilégios, como, por exemplo, o que eu disse agora há pouco, que é a questão da renda vitalícia, né? Uma pensão vitalícia que o governo pagava, e eles não pagavam impostos. E aí o terceiro estado, que é 97% da população, né? A maioria, composto por camponeses, os burgueses, que é uma particularidade, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso de novo, e os sans-culottes. Eles tinham as obrigações e pagavam impostos. Portanto, essa configuração social fica muito bem representada nesse próximo slide aqui, ó. O senhorzinho aqui representa o terceiro estado, está carregando nas costas a nobreza e o clero. Então, o terceiro estado, que está muito cansado de toda essa situação de injustiça, ele carrega nas costas e mantém o primeiro e o segundo estado. Então, é o terceiro estado que mantém essa sociedade. Sem falar que nessa sociedade não tem liberdade de expressão, né? Você não pode escolher sua religião, você pode ser preso se você não concordar com o que o governo fala, e uma série de questões, certo? E aí é nesse contexto, voltando aqui, que surge o iluminismo, que foi uma filosofia baseada na razão, em que as pessoas começaram a escrever, estudar uma forma de acabar com toda aquela injustiça que o antigo regime trazia para a sociedade. Aí tem aqui 5 características deles. Eles são progressistas, esclarecidos, ligados mais à razão do que à teologia, críticos da igreja e do clero, acreditam em Deus, na natureza e no homem, e eles são muito voltados para a ideia de liberdade de expressão. Tem um erro aqui gráfico, é liberdade de expressão. Aí eu coloquei aqui só 3 deles. O Voltaire, olha que frase mais interessante, eu gosto muito dessa frase. Posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Então, cara, isso é liberdade de expressão, isso é democracia, é você conversar com alguém, participar de um debate, expor a sua opinião e aceitar a opinião do outro, mesmo não concordando com o que o outro fala. E, infelizmente, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente não está vendo isso. Eu tenho uma opinião, eu ponho a minha opinião, eu quase morro porque eu tenho aquela minha opinião, certo? Então, o Voltaire, ele falava assim, que ele entrega até a própria vida dele para garantir o direito dos outros terem a sua liberdade de expressão, de expressar o que eles pensam. No antigo regime, isso não existia. O Jean-Jacques Rousseau, ele critica esse absolutismo que a gente falou agora há pouco. Ele acredita na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais e com liberdade, e ele defende essa democracia. Ele também propôs um contrato social, só que diferente um pouco do Thomas Hobbes. Então, a democracia, governo do povo, que o povo participe diretamente, o povo escolha seus representantes, e esses representantes trabalhem para que os direitos cheguem a todos, que todos tenham acesso aos seus direitos, né? E, por fim, o Barão de Montesquieu, que através dele vem a ideia dos 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E esses 3 poderes, eles vão limitar o poder do governante, né? Então, o rei agora, no caso que a gente está falando específico, ele agora não pode passar por cima de um congresso. Ele tem que... Aquilo que ele propõe tem que ser aprovado primeiro, tem que ser discutido primeiro. No período do absolutismo, não. O rei falava, era lei, pronto, acabou, né? Agora não. Agora a gente tem a divisão dos 3 poderes. O presidente não pode impor uma coisa. Isso precisa ser votado primeiro, precisa ser passado pelo crivo do Congresso, né? Pelos deputados e senadores. E lembrando que eles são nossos funcionários, né? Eles estão lá porque nós os colocamos lá para eles nos defenderem. E eles sugerem um conjunto de leis, que são as constituições. Inclusive, nós temos uma Constituição em vigor desde 1988, que é considerada a Constituição mais democrática de toda a história do Brasil. Certo? Então, esse movimento iluminista vai fazer com que ocorra uma mudança na sociedade. E aí a gente vai ver isso muito forte na Revolução Francesa, que ocorre a partir de 1789. E isso mudou a história da política, da sociedade de lá para cá, como a gente
Está vivendo até hoje, inclusive. Beleza? Bom, alguém tem alguma pergunta? Tá suave. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário sobre alguma coisa que foi dito durante esse período aqui? Relacionado agora à revisão? Alguma coisa que te chamou a atenção? Lembrou de alguma coisa? Quer relacionar alguma coisa desse conteúdo com nossa atualidade? Não? Tá, galera. O meu tempo aqui no Zoom tá acabando, porque eu sou pobre e eu não consigo pagar. Aí eu uso o Zoom Free. Fire. Nossa, professor. Ai. Então aí eu vou encerrar aqui, mas eu vou colocar lá no grupo uma atividadezinha bem sussa para vocês, tá? Aí eu vou encerrando aqui e vou lá pro grupo escrever lá para vocês o que é para vocês fazerem, beleza? Beleza. Tá ok. Então, galera, eu quero agradecer a participação de todos aqui. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tá bom? Tem aula ainda essa semana, professor? De história? Isso. Não. Tá. São só 2 aulas por semana. Mas, na verdade, por esse horário que eles criaram, horário alternativo, vai ser só essa. Aí semana que vem, terça-feira de novo, galerinha. Mas eu acho que não vai ficar assim, não. Você sabe que muda toda hora, né? Todo dia tá mudando. Uhum. Então, só ver o que o pessoal falou aqui no chat. Beleza. O Cauã falou, é questão cultural. Isso ele tá falando lá do vídeo. Eu acho, né? É questão cultural. Na visão deles, o estudo não é algo que vai trazer algo de concreto. Pode sim. Eu conheço pessoas que passaram pela mesma situação. Acho que ele quis dizer no final. Tá gravando, sim? Ele me respondeu várias perguntas aqui, né? Primeiro ele falou que a situação do povo lá era questão cultural. Depois, acho que ele falou relacionado à nossa sociedade aqui de Anápolis. Pode sim, eu conheço pessoas que passaram pela mesma situação, né? Ou seja, que trabalharam, mas conseguiram estudar, eu acho. Acho que foi isso, né, Cauã? Bom, galera, um abraço para vocês. Esse vídeo aqui vai para o YouTube. Quem não conseguiu entrar depois vai assistir. Tchau, tchau, galera. Essa é a parte que todo mundo fala. Tchau! 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 Deus abençoe.